iDizzy Express, episódios mais curtos e direto ao ponto. Hoje falaremos sobre os diferentes usos da palavra even. Guys, então even é uma palavra super pequena, 4 letrinhas. A pronúncia é essa, even. Parece com o nome Ivan, né? Parece com o nome próprio Ivan. É uma palavrinha super pequena, mas que tem bastante uso diferente. Ouçam a pronúncia. Even, right? A primeira tradução e a mais famosa, a mais recorrente, que é a primeira que me vem à cabeça quando eu falo da palavra even, é a tradução de até mesmo. Even como até mesmo. Então, por exemplo, Everybody was at the party yesterday, even John. Então, frase simples, tá? Everybody was at the party yesterday, even John. Todos estavam na festa ontem, até mesmo John. Não sei porquê, o John tinha algum problema, mas até mesmo o John estava na festa ontem, certo? Aí tem uma frase que eu sempre falo para alguns alunos para eles lembrarem da tradução do even, que é o seguinte. Even, até mesmo o Ivan meio desfocado conseguiu aprender inglês. Até mesmo o Ivan conseguiu aprender inglês. Porque a pessoa liga o Ivan com o even e lembra que a frase tem o até mesmo. É meio que um gatilho mental, né? Até mesmo o Ivan aprendeu inglês. Então, even, Ivan. Right? Então, de novo, a frase anterior. Everybody was at the party yesterday, even John. Todos estavam na festa ontem, até mesmo o John. Outro exemplo de até mesmo. Even the most intelligent people make mistakes. Even the most intelligent people make mistakes. Até mesmo as pessoas mais inteligentes cometem erros. Right? Então, primeiro uso, even como até mesmo. Diria eu que esse even como até mesmo é a grande maioria dos usos do even. Mas tem muitos usos diferentes ainda. Tá? Segundo uso, o even como ainda. Even como ainda, ok? Isso aqui, esse even é um advérbio também, assim como o anterior. Então, ele é especialmente usado antes de adjetivos que têm aumentativos. Por exemplo, melhor, maior, mais alto e tudo mais. Vamos ver o exemplo aqui, ó. The medal is an incentive for him to train even harder. The medal is an incentive for him to train even harder. Então, a medalha é um incentivo para ele treinar ainda mais duro. Então, ainda mais, né? Nesse sentido, ainda mais. Caberia também aqui até mesmo mais duro, mas não combina tanto. É melhor como ainda, right? Another example, the dinner was awesome, but the dessert was even better. The dinner was awesome, but the dessert was even better. Então, o jantar estava maravilhoso, incrível, awesome. Awesome que inclusive é uma das palavras mais legais no inglês, né? Awesome, que é demais, legal, maravilhoso. Enfim, the dinner was awesome, but the dessert was even better. O jantar estava incrível, mas a sobremesa estava ainda melhor. Então esse even como ainda, tá? E aí nós temos um uso interessante e pontual do even como negação. Quando o even vem negativo, ele significa o nem mesmo. Ele é como se fosse aquele até mesmo lá de cima na negativa. Então, se eu falo assim, por exemplo, He didn't have enough money to buy some fresh fruit and veg. He didn't have enough money to buy some fresh fruit and veg. Então, he didn't even have enough money. Ele nem mesmo tinha dinheiro suficiente para comprar algumas frutas frescas e vegetais. Right? Vamos dizer que aconteceu um acidente, assim, do nada, você estava andando na rua e out of the blue, do nada, de repente, um acidente aconteceu. Aí, se alguém te perguntar, hey, what happened? O que aconteceu? I don't know. I didn't even see what happened. I didn't even see what happened. Tipo, eu nem mesmo vi o que aconteceu. I didn't even see. Então, quando você encontrar o even depois de uma negação, é porque é esse nem mesmo, tá? I didn't even see what happened. Eu nem mesmo sei o que aconteceu. Ok? Então, vamos aí, vamos contabilizando os diferentes usos. Temos 3 por enquanto. Temos na categoria meio que advérbio, né? Nós temos o até mesmo. Exemplo, even the most intelligent people make mistakes. Nós temos o ainda. The dinner was awesome. The dinner was awesome, but the dessert was even better. O jantar estava incrível, mas a sobremesa estava ainda melhor. E temos o not mais o even. O even depois de negação. I didn't even see what happened. Eu nem mesmo vi o que aconteceu. Agora vamos falar um pouco do even como adjetivos. Temos diferentes usos para even como adjetivo. Nós temos o primeiro uso como plano, nivelado. Uma coisa que está nivelada, uma coisa que está plana, tá? Então, exemplo. I need an even surface to iron my shirt. I need an even surface to iron my shirt. Eu preciso de uma plataforma, uma surface,
lugar plano, nivelado para passar a minha camiseta, right? Então, I need an even surface to iron my shirt. Então, esse even é como plano, nivelado e tudo mais. O even também pode passar a ideia de equilibrado, balanceado, tá? Então, por exemplo, se eu falo para alguém assim, don't worry, we're even. We're even, nós estamos even, quer dizer que nós estamos iguais, nós estamos kits, basicamente, né? Então, alguém estava te devendo algum favor, a pessoa te fez o favor, você pode falar, ok, we're even now. Nós estamos em dia, nós estamos kits, tá? Esse é um outro uso diferente do even. E aí, nesse caso, a gente, para definir esse uso diferente, a gente vai traduzir como to be even. Estar even, que é estar kits, right? Outro uso diferente do even é o even como equilibrado, balanceado. Por exemplo, we want to have an even number of students from each city. Então, we want to have an even number of students. Nós queremos ter um número igual de alunos from each city, de cada cidade. Outro exemplo, quando o placar está equilibrado, está empatado, você pode falar que o placar está even também. At halftime, the scores were even. No intervalo, no meio tempo, os placares estavam iguais, estavam nivelados. Então, ou 1-1 ou 0-0, even. Beleza. Outro uso diferente é bastante uso, tá, guys? Bastante usos diferentes. No final, eu dou uma dica extra para você saber quando usar um ou outro e tudo mais. Mas vamos lá. Even também pode ser o número par. Even é número par e odd é número ímpar. É estranho que odd significa diferente, estranho, né? Então, even é par e odd é ímpar. Então, por exemplo, even numbers can be divided by 2. Even numbers can be divided by 2. Números pares podem ser divididos por 2. Então, even pode ser também um número par. Daqui a pouco também fazemos uma revisão de todos os usos. Vamos fazer uma revisão já. A gente já feito uma revisão no primeiro quadro ali com advérbios. Agora vamos fazer uma segunda revisão rápida para não ficar muita informação. Lembre-se que a gente pode usar o even como plano, nivelado. Por exemplo, I need an even surface to iron my shirt. Eu preciso de uma plataforma, de uma superfície plana ou reta ou nivelada para passar a minha camisa, right? Even como verbo, to be even, né? We're even now. Nós estamos kits agora, nós estamos certos agora. O placar está acertado, estamos kits. Nós temos o even como equilibrado, balanceado. We want to have an even number of students from each city. Nós queremos ter um número igual de alunos para cada cidade. E at halftime, the scores were even. No intervalo, os placares estavam iguais, estavam equilibrados. Nós também temos o even como número par. Even numbers can be divided by 2. Números pares podem ser divididos por 2. Agora, mais alguns usos diferentes do even. Nós temos o even so. Even so significa mesmo assim, ok? Então, exemplo. I did not study much, but even so, I passed the test. I did not study much, but even so, I passed the test. Eu não estudei muito, mas mesmo assim, eu passei no teste. I did not study much, but even so, I passed the test. Ok? Nós temos o even if. Even if, mesmo que. Mesmo que, tá? Literalmente seria mesmo se, né? Mas é que não existe o mesmo se em português. Exemplo. The picnic will be tomorrow, even if it rains. The picnic will be tomorrow, even if it rains. O piquenique vai ser amanhã mesmo se chover, mesmo que chova. Right? Even if. Nós temos também o even though. Even though é extremamente popular. O pessoal usa bastante o even though e significa apesar de. Mesmo que também. Tem um pouquinho disso daí, né? Então, exemplo. Então, even though they broke up, they are still friends. Even though they broke up, they are still friends. Mesmo que eles tenham terminado, eles ainda são amigos. Even though. Ok? Então, vamos fazer uma revisão rápida desses últimos 3 usos aqui. Então, nós vimos, na real, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 usos diferentes para o even, né? Vamos ver esses últimos 3. Nós vimos o even so, que é mesmo assim. Exemplo, I did not study much, but even so, I passed the test. Eu não estudei muito, mas mesmo assim, eu passei no teste, right? Even so. Even if,
mesmo se, mesmo que. The picnic will be tomorrow, even if it rains. O piquenique vai ser amanhã, mesmo que chova, mesmo se chover. Nós temos também o even though, apesar de. Even though they broke up, they are still friends. Apesar deles terem terminado, eles ainda são amigos. E aí, guys, tem o lance das combinações de palavras com even. Tem muita combinação. Você pode... Eu vou deixar uma lista de outras combinações com even aqui no nosso site, tá? Se você quiser, você pode ver outras combinações. Mas, basicamente, os diferentes e principais usos do even são esses. Bastante, né? Esse episódio é um oferecimento do Histórias em Inglês com Duolingo. Histórias em Inglês com Duolingo é um podcast incrível onde eles trazem histórias do dia a dia, contadas por falantes nativos de inglês. As histórias são sempre emocionantes e legais e o conteúdo é simplesmente incrível. Se você precisa melhorar o seu listening, melhorar a sua aquisição de vocabulário, o Histórias em Inglês com Duolingo é o podcast para você. Como vocês sabem, tudo que o Duolingo faz é com excelência. O aplicativo é incrível e esse podcast não é diferente. Também é muito legal e também é muito completo e vai te ensinar muita coisa, tá? O Histórias em Inglês com Duolingo está disponível no Spotify e demais plataformas. Basta você colocar Histórias em Inglês com Duolingo que você vai encontrar a bandeirinha do Brasil e dos Estados Unidos e você saberá que esse é o podcast oficial do Histórias em Inglês com Duolingo. Beleza? Vai lá, ouve o episódio e depois volta aqui e me conta o que você achou. Vamos fazer uma revisão geral? Vamos lá. Então é o seguinte, o primeiro uso do even e o mais comum é o even de até mesmo. Mesmo ou até mesmo. Os exemplos que vimos foram Everybody was at the party yesterday, even John. É o seguinte, nessa revisão, eu vou deixar um espaço para você traduzir, tá bom? Então vamos lá. Everybody was at the party yesterday, even John. Quando ele ficar em silêncio, você tenta traduzir. Everybody was at the party yesterday, even John. Todo mundo estava na festa ontem, até mesmo John. Outro exemplo, even the most intelligent people make mistakes. Até mesmo as pessoas mais inteligentes cometem erros. Aí nós temos o even como ainda. Primeiro exemplo, the medal is an incentive for him to train even harder. The medal is an incentive for him to train even harder. A medalha é um incentivo para ele treinar ainda mais duro, né? The dinner was awesome, but the dessert was even better. The dinner was awesome, but the dessert was even better. O jantar estava top, mas a sobremesa estava ainda melhor. Agora vamos ver o not even, que é o nem mesmo, né? He didn't even have enough money to buy some fresh fruit and veg. Frase grande, então vou repetir. He didn't even have enough money to buy some fresh fruit and veg. Então, ele nem mesmo tinha dinheiro suficiente para comprar frutas frescas e vegetais. Next example, I didn't even see what happened. I didn't even see what happened. Eu nem mesmo vi o que aconteceu. Right? Outro exemplo, even como plano ou nivelado. Exemplo é I need an even surface to iron my shirt. I need an even surface to iron my shirt. Eu preciso de uma plataforma, de uma superfície plana para passar a minha camisa. Essa palavra aqui, iron, você conhece ela do Homem de Ferro, por exemplo. A gente chama de Iron Man, né? Iron Man. E nós temos também na banda que a gente chama de Iron Maiden, né? Como substantivo, ela pode ser o ferro de passar roupa, né? O iron. Ou pode ser ferro em geral, tipo até o ferro nutriente do corpo, sabe? Blood cells need iron to carry oxygen. Então pode ser ferro em geral também, mas basicamente é o ferro de passar roupa, só que você pode usá-lo também como verbo. Então, eu preciso passar minha camiseta. I need to iron my shirt. Fica a dica de pronúncia, a gente fala iron, né? Porque se escreve I-R-O-N, mas a pronúncia é iron. Então tem o som de... faz escreve mentalmente aí. Você escreveu A-I-E-R-N. Iron. Então, escreve de novo mentalmente. Lembra que a escrita em inglês é I-R-O-N, mas mentalmente você vai escrever A-I-E-R-N. Iron. Essa é a pronúncia, tá? Iron. Beleza? Então não é Iron Man, é Iron Man em inglês, né? Iron Man.
não é Iron Maiden, é Iron Maiden. Por último, vamos voltar à frase original aqui. I need an even surface to iron my shirt. Preciso de uma superfície reta para passar a minha camiseta. Outro exemplo de even é o even depois do verbo to be even, right? Que é estar quites, estar em dia, estar sem dever nada para ninguém, basicamente. Quando o placar está igualado novamente, tá? Estar quites, basicamente. Exemplo. Ok, we are even now. Ok, we are even now. Ok, nós estamos quites agora. Está tudo certo entre nós agora. Outro exemplo é o even como equilibrado, balanceado. Ok? Vamos lá para o exemplo grande. We want to have an even number of students from each city. We want to have an even number of students from each city. Nós queremos ter um número igual de alunos ou equilibrado de alunos de cada cidade. Outro exemplo, at halftime the scores were even. Nesse caso aqui é o even como empatado, né? Empatado, equilibrado. Empatado / equilibrado. Então, at halftime the scores were even. No meio tempo, no intervalo, os placares estavam iguais, estavam equilibrados, empatados. Outro exemplo é o even como número par, ok? Lembrando que número ímpar é odd. Odd numbers, even numbers. Exemplo, even numbers can be divided by 2. Even numbers can be divided by 2. Números pares podem ser divididos por 2. Por último, nós temos 3 usos em conjunto do even com outras palavras. Primeiro, nós temos o even so, que significa mesmo assim. Exemplo, I did not study much, but even so, I passed the test. Eu não estudei muito, mas mesmo assim eu passei no teste. Even if, mesmo que ou mesmo se. The picnic will be tomorrow, even if it rains. O piquenique vai ser amanhã, mesmo que chova, mesmo se chover. E por último, even though, que é apesar de, muito embora. Que é o apesar de, né? Então, exemplo, even though they broke up, they are still friends. Apesar deles terminarem, eles ainda são amigos. Então é isso, pessoal. Muita informação. Pode ouvir esse episódio o número de vezes que você precisar para que você pegue o conceito total aí, para que você entenda esses diferentes usos do even. Aí fica a pergunta, teacher, mas tem tanto uso diferente, como é que eu sei o contexto? Guys, contexto é tudo, tá? Se você levar em mente que o even tem um sentido de até mesmo, que é o uso mais usado, já tá ótimo. Mas quando você encontrar diferentes usos, não se assuste. Você já sabe agora que tem diferentes usos. Um dos grandes problemas de nós, aprendizes de inglês, é que a gente não aceita diferentes usos para as palavras que a gente já conhece, né? Por exemplo, a gente fala, eu aprendi que but é mas, e aí eu vi uma frase, everyone but me, e significava todo mundo menos eu. Então, but pode ser mas pode ser menos? Como assim? Não faz sentido. E aí a gente fica revoltado e xinga a pessoa que inventou inglês. Então, guys, não tem o que fazer. Assim, se você encontra a mesma palavra em diferentes usos, você tem que abrir a cabeça, assim, ok, tem diferentes usos, tenho que aprender os diferentes usos. É isso. Reclamar não vai te fazer aprender mais rápido. Lembrem disso, ok? Então, basicamente, se você lembrar do até mesmo, o resto vem fluindo. O resto você vai conseguindo identificar com o tempo, tá? Mas, de novo, ouça esse episódio algumas vezes para você pegar todos os conceitos e para que você consiga, enfim, absorver os diferentes usos da palavra even. Beleza? Muito bem, guys. Obrigado pela audiência de vocês. Então, esse foi o IDZ Express, mas foi um pouquinho mais longo hoje, porque, de fato, essa palavra tem bastante uso diferente. Beleza? Valeu, guys. Obrigado pela audiência. Obrigado por ouvirem esse podcast. Eu vejo vocês no próximo episódio. See you guys e bye-bye.